Tô voltando aqui para ver se dessa vez roda. Será que a minha internet aqui que tá ruim? Bom, acho que agora vai. Eu olhei aqui pelo computador que o problema realmente estava na minha internet, Pilar. Ah, é? Ah. Aí, tô te vendo bem, tá tudo Ah, legal agora eu tô te agora. vendo bem também, porque antes tava a imagem meio distorcida. Aí a gente mexe, compra, paga caro nessas porcarias e na hora que precisa, dá É, pau. e eu não entendo E muito bem dessas coisas, não. dois. Então, me diga onde a gente parou. Tô deixando o pessoal entrar aqui, Uhum, mas vamos voltar ao tema. Tema uhum. comum e recorrente. Me fala mais um pouquinho aí dessa parte sexual, o que que você encontra em consultório, o que que você É, pode trazer para igual eu mim. falei, não costuma ser queixa inicial. Geralmente, depois Tá, que a gente vai conversando com a paciente, que ela, né, solta, e também isso. sim, Mas, meninas, fiquem tranquilas, 99% das pacientes têm essa queixa. Querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade machista, sexualidade feminina reprimida, e agora a mulher está começando a ficar mais empoderada nessa parte, buscar melhorar essa parte, porque antes eu acho que era ruim, só que as pessoas não queixavam. E agora elas sim, chegam com essa demanda pra gente, né? E aí uma série de fatores, sexualidade feminina não é só hormônio, né? Tem cabeça, tem a mulher não. se sentir bonita, mas tem a parte hormonal também, né? Que às vezes é isso que está desregulado também. Lembrando, gente, não só isso. Eu que eu pego muito em consultório, em um momento assim, que eu escuto muito essa queixa por parte da paciente, é que eu tenho atendido de forma assim, até assustadora, muita paciente com o que a gente chama de síndrome de burnout, com fadiga adrenal. E eu vou Uhum, mostrar, às vezes, a parte bioquímica, eu gosto de orientar a paciente, e mostro que uma das consequências da alteração do cortisol e do DEA é a diminuição de testosterona, porque o corpo tem por prioridade produzir o hormônio da sobrevivência, que é o cortisol, e com isso diminuir a testo. E aí, nesse sim, momento, fala, porque acontece diminuição de libido, aí fala, isso está acontecendo. Mas como você disse, existem inúmeros fatores, né? Está relacionado à dopamina, fora da questão bioquímica, tem a questão cultural, tem a questão de saber como está o relacionamento. Então, são exatamente. inúmeros fatores. Essa mulher, aí a gente entra num tema também que tem se tornado recorrente, e aí eu tenho o ponto de vista da ortomolecular, muitas vezes sente dor, e aí tem gente que associa, por exemplo, a endometriose. Então, eu queria que Sim. você falasse um pouquinho para a gente definição, a parte da endometriose, depois eu falo um pouco da parte da ortomolecular. Uhum, Me perguntaram sobre diagnóstico, né, se é só por ressonância, e sim. teve uma outra pergunta sobre endometriose que eu vou achar aqui, depois eu te falo. Mas Aham. fala para a gente um pouquinho de endometriose, Na por favor. verdade, gente, hoje em dia, endometriose a gente já pode fazer diagnóstico até clínico, né? A paciente que tem uma queixa muito típica, a gente já não precisa do exame mais para instituir um tratamento para essa paciente. A gente precisa do exame, às vezes, para diagnosticar que tipo de endometriose que ela tem, né? Se é endometrioma, se é profunda, se é peritoneal, se acomete intestino e bexiga, mas a clínica é soberana. Às vezes a paciente já chega com uma Nossa, olha. queixa intestinal. Eu tenho muita cólica, muito sangramento, meu intestino solta na época da menstruação, eu sangro pelo intestino na época da menstruação, então você sabe que está acometido o intestino dessa paciente. A Hum. ressonância, ela serve para você estadiar essa doença e às vezes acompanhar o tratamento, ver se essa paciente não está piorando, mas na verdade o exame mesmo para diagnóstico nem seria a ressonância, seria a videolaparoscopia, porque a ressonância Sim. ela vai diagnosticar a endometriose que está no ovário, endometriose profunda, mas endometriose superficial não dá na ressonância. Aí a paciente tem uma queixa muito típica, há anos consulta com vários médicos, vai trocando de médico e faz 500 exames, ressonância não dá nada, ultrassom não dá nada. Não vai dar, Sim. gente. A endometriose dela é superficial, mas ela tem clínica importante e isso atrapalha a qualidade de vida da mulher, um absurdo. Você falou e eu até meio que comemorei aqui,
Porque é uma coisa que na medicina parece que muita gente esqueceu essa questão da clínica ser soberana. Então, às vezes, naquela conversa ali que a gente fica 30, 40, 50 minutos, uma hora com a paciente, e ao final fala, olha, o seu caso é isso, isso, isso. Ah, mas você não pediu o exame. Exame, gente, é para confirmar a teoria, para identificar se a suspeita é endometriose, onde está. Mas a clínica Exatamente. é sempre soberana. Eu falei de síndrome de burnout, a paciente às vezes assusta porque ela termina de falar, a gente mostra o quadro dela, às vezes numa aulinha, alguma coisa que eu faço lá, que é para poder identificar isso. A parte clínica, a sua queixa é fundamental. Não se dá para fazer um diagnóstico, não se dá para buscar já um tratamento em 5 minutos. Então a gente precisa Uhum. realmente entender a sua história, entender o que está acontecendo. E eu queria, assim, eu não sei, igual eu te passei ontem, a posição da Febrasgo com relação a algumas condutas. Eu fui convidado, até a Regiane está aí participando, por ela, pelo pessoal da farmácia de manipulação, há um ano e pouco, a falar sobre a endometriose na visão da ortomolecular. E fui buscar, Uhum. aí a gente vai buscar trabalho científico. E Sim. não encontrei pouca coisa, encontrei bastante coisa falando sobre a relação com doenças autoimunes. Isso me chamou a atenção num livro de ginecologia mesmo que eu achei. Uhum. E aí, como eu amo doença autoimune, amo estudar, fui estudar um pouco mais sobre processo inflamatório, Inflamatório. Uhum. muito comum, sobre infecção subclínica bacteriana, Escherichia coli, Uhum. sobre estresse oxidativo. E uma coisa assim que eu achei uns trabalhos assim fantásticos, inclusive esses dias, depois até acho interessante, mandei para as meninas nutricionistas lerem sobre disruptores endócrinos. Exatamente. E eu queria entender qual que é a posição, como é que está a Febrasgo hoje em dia, o que fala em termos de buscar tratamento nesse sentido. Para quem não conhece, eu vou passar rapidinho para vocês. Disruptor endócrino são substâncias que estão presentes no nosso dia, tóxicas, que fazem um efeito, que atrapalham o efeito de hormônio. Então, algumas fazem efeito semelhante, por exemplo, ao estradiol, e tudo que está vinculado ao estradiol pode piorar. Então, aí a gente Uhum. está falando tanto endometriose, se eu não estiver falando besteira, ganho de peso, várias alterações do próprio câncer, e tem trabalho da Sociedade de Ginecologia Europeia sobre isso. E aqui no Brasil, o que eles falam sobre a endometriose com essa visão da inflamação, oxidação, ou só cirurgia que a gente ouvia até uns anos atrás? Na verdade, assim, endometriose é uma das coisas que ainda realmente precisa de muito estudo. Na verdade, nem conseguiram falar, bater o martelo e falar assim, a causa da endometriose é isso, né? Ela é causada por isso. Tem vários tipos de teoria, hoje em dia o mais aceito é refluxo do sangue, assim como a gente fica menstruado e o sangue sai pela vagina, ele cai lá na cavidade abdominal, né? E por que que algumas pacientes vão desenvolver endometriose e outras não? Aí já começa a parte de imunidade, né? Tem pacientes que a célula imune consegue combater aquilo ali, fica tranquila, e outras pessoas, aquilo ali cria um foco, né, de tecido ectópico, de endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, e acaba desenvolvendo a doença. Então, assim, tem essa parte de imunidade, aí vê que paciente inflamada crônica também tem uma chance maior. Mas se você for pegar a parte de livro, né, de tratamento hormonal para controlar sintoma e cirurgia. Sim. E eu Mas a gente vou. sabe que nem sempre controla a paciente, a gente não consegue. Na verdade, eu brinco com as pacientes, eu falo assim, você é endometriose? Então eu vou te caminhar para uma pessoa ótima, porque eu tenho ainda muito pouco para fazer por você. A gente conversa muito, explico todos os tipos de tratamento que eu tenho na minha mão, mas eu falo com ela, você precisa tratar o resto. Eu tenho pouca, como você sabe, experiência nisso, mas boa no sentido assim de resposta de algumas pacientes. Claro que não é regra. Há poucos dias Claro. eu atendi uma paciente que até é uma paciente nossa, a gente acompanha em comum, que ela teve um resultado bom em outras questões, mas não na endometriose. E falei Sim. com ela, eu mesmo percebi que não foi, que às vezes a paciente fica sem graça, vê que a gente se esforça, a gente faz ao máximo. Por outro lado, eu sempre dou exemplo, porque me permite estar aqui participando, a Regiane.
que foi assim um resultado excelente. E hoje eu sei que ela é apaixonada por essa área da saúde da mulher, falar de Uhum. endometriose, a importância da alimentação, que daqui a pouco, quando a gente estiver finalizando, eu vou pedir para ela poder entrar, convidá-la para entrar aqui um pouquinho, falar dessa parte da Uhum. alimentação. Porque, gente, é fundamental. O que que a gente faz? Doença multifatorial, igual a gente já citou aqui, 4, 5 fatores relacionados, não tem um remédio que vai resolver. Sempre que eu falo em obesidade, eu falo a mesma coisa. Não inventaram a roda. Só que aí vai surgindo uma coisa ou outra, a gente tenta bloquear tudo que está prejudicando. Só que quando entra numa doença em que o estilo de vida pode prejudicar muito, aí depende muito de você, do paciente. Sim. Porque a gente prescrever, fazer a receita, não é o mais difícil. Agora, por exemplo, disruptor endócrino, aí eu vou pedir, por exemplo, para evitar alimentos com agrotóxicos, usar alimentos orgânicos. Vou pedir para evitar glúten. Existe trabalho, como a medicina clássica gosta, duplo cego controlado? Não tem, porque isso aí é caro e nenhum laboratório vai fazer. Mas existem trabalhos sugerindo. Inclusive Uhum. o trabalho, assim, eu não estou aqui, lógico, para passar para o pessoal a questão de trabalho, tem trabalho que mostra que a relação de endometriose é muito maior em pacientes com algumas outras doenças autoimunes, como Hashimoto, lúpus, Isso. Hipotireoidismo, bem comum. hipotireoidismo. Então, se Uhum. você tem essa suspeita, eu preciso de comprovação científica para fazer você ter uma vida saudável, porque eu não estou aqui te oferecendo uma droga para tratar a doença. Eu estou te oferecendo comer saudável, por exemplo. Estou Uhum. te oferecendo cúrcuma. Uma das coisas que eu mais fiquei apaixonado em conhecer para tratar endometriose foi cúrcuma. Só Uhum. que dependendo do nível de endometriose, a gente faz injetável, faz dose alta. Uhum. Deixa eu pular porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Me fala um pouquinho de mais um tema bem polêmico aqui. Primeira definição, que hoje eu até conversei com as meninas na clínica, porque é uma confusão normal. Uhum. Defina pra gente, para o pessoal entender de uma vez, menopausa e climatério. Diferencia pra gente Ah, aí. isso, porque as pacientes até brigam com a gente, né, por causa É. disso. Menopausa é a última menstruação da mulher. Então, a última vez que ela sangra é chamado de menopausa. E isso tem uma data. Ah, minha última menstruação foi dia tal. Então, menopausa é isso. Climatério é o período que a mulher está na transição, que ela começa antes, última menstruação, depois da última menstruação. Então, esse período de transição menopáusica aí, antes, durante e depois. Então, assim, não existe falar estou na menopausa, eu estou no climatério. Menopausa foi minha última menstruação. Então, gente, isso aí não é que a gente vai dar puxão de orelha falando, ó, você está falando errado, Não, nada de jeito disso, não. nenhum. É só para que vocês entendam, eu só fui mexer aqui, só para que vocês entendam que tem essa diferença. Às vezes, no consultório, a gente vai falar. Hoje, por exemplo, uma pessoa me perguntou assim, informalmente, inclusive, não foi nem em consulta. Ah, doutor, eu estou sentindo muito calor, aquele calor que vem à noite, que não sei o quê. Minha mãe entrou na menopausa com 42 anos. O meu é menopausa, mas eu ainda estou menstruando. Falei, não. Uhum, Foi aí que eu defini. Falei, ó, menopausa é a pausa da menstruação. Mas isso. sintoma clínico, né, a questão do fogacho, essas características, elas podem aparecer, na época Anos que eu antes. estudei, anos antes. Uhum. Quais são as contraindicações que as pessoas têm muito medo de hormônio? Eu tenho uma posição bem tranquila com relação ao hormônio. Quais são as Ah, eu também. contraindicações hoje com relação à terapia de reposição hormonal na menopausa? Pela Febrado, Tá. assim, pelo que vocês têm aí. Aham. Na verdade, sim, eu vou falar das indicações rapidinho, que Tá, são poucas, ótimo. mas as indicações. Então, se a paciente tem fogacho, que é aquele calorão, né, principalmente na parte superior do corpo, mais à noite, para osteoporose, para insuficiência ovariana prematura. Então, pacientes que entram na menopausa antes dos 40 anos, que a gente tem em livro. Né? Contraindicações, né? Às vezes as pessoas não querem por vários motivos, mas são bem poucas. Depende da via do remédio, do que tipo de hormônio que você vai dar para a pessoa, né? Então não existe contraindicação. Às vezes para um hormônio isso aqui é contraindicado, para outra não. Mas em geral, se a paciente tem câncer de mama ou já teve, se ela está, né, com fase ativa de câncer de mama,
câncer de endométrio, de ovário, e se a paciente está em trombose aguda, então trombose para algumas pacientes realmente é contraindicado, e aí dependendo assim, via oral para algumas pacientes não vai ser bom, pacientes que têm endometriose, tiveram mioma, que obesas, tabagistas, essas coisas, né? Aí depende também da via, mas a indicação mais é o câncer mesmo, e esse caso de trombose, e doença hepática aguda, principalmente pacientes que via oral, né? É, Então, é, são poucas é isso que eu contraindicações. queria entender e passar, porque as pessoas têm muito medo de hormônio. Gente, calma, tá? Vitamina D é hormônio, hormônio faz bem para a saúde. É claro Muito que bem. tem momento de usar, tem um momento que a gente evita, tá? Uhum, Quando eu falo para homem, por exemplo, mas em certo ponto se estende para mulher, a testosterona, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia tem um consenso fantástico que fala lá a relação com depressão, disfunção sexual, que todo mundo já sabe, ganho de massa gorda, diminuição de uhum, massa muscular, uhum. indisposição, tudo relacionado ao nível de testosterona. Testosterona, E na com mulher é a certeza. mesma coisa. O E, estradiol, só para fechar, o estradiol é uma das coisas assim, que eu não vejo as pessoas falarem muito. Eu outro dia estava estudando aqui, eu até brinquei ontem, quem acompanha no Instagram, aí, que eu preguei um quadro de 1 metro por 1 aqui sobre fisiopatologia de Alzheimer, e a gente sabe que o déficit de estradiol está relacionado a maior incidência de Alzheimer. Porque o sim. estradiol é um neurohormônio fantástico, é importante. Não é que todo mundo, você vai sair dando para todo mundo. Mas é importante entender Uhum, isso. Então, uhum. medicina é sempre risco-benefício. E muitas vezes o benefício é maior do que o Do que o risco. risco. Existe o risco? Existe. Né? Você Uhum. tomar dipirona, paracetamol, tem seu risco. Você Então, viver tem risco. viver tem risco, gente. Então, tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Naquela Sim. pessoa que chega e já fala assim, ah, não, meu médico falou que hormônio mata e causa câncer. E dá câncer, Calma, é. não é assim que funciona. E sabe o que eu falo com as pacientes? Que às vezes elas me falam assim, às vezes eu tenho um fogacho que implica muito na qualidade de vida dessa paciente, né? A paciente tem 55 anos, parece que tem 70, Sim. e aí a gente fala da reposição hormonal, ela, não vou fazer, antigamente não se fazia isso. Só que antigamente as mulheres morriam com 50 anos. Então, elas viviam pouco tempo na menopausa. Se você pensar que hoje em dia as pessoas estão vivendo até 90 anos, você vai viver assim quase que metade da sua vida na menopausa. E aí a gente tem os benefícios, né? Cuida do osso, da saúde óssea da mulher, previne e trata, então, osteoporose. Tem a parte de bem-estar, de qualidade de vida, de sono, de depressão. As mulheres, elas entram mais em depressão nesse período de transição, de Sim. queda de hormônio, né? Até 3 vezes mais. Tem a parte de sexual, porque atrofia, dói para Lubrificação ter vaginal, né? relação. Tudo. Diminui doença cardiovascular desde que Sim. iniciada precocemente. Diminui mortalidade, diminui Alzheimer, diminui diabetes, diminui gordura abdominal, né? Não deixa a mulher ganhar tanto peso. Eu estou lendo que colocaram aqui. Mas realmente hoje a gente busca manter uma qualidade de vida. Hoje eu dou muito exemplo de dentro de casa, que são pessoas que não vão, né, me trazer problema, mas meus pais, por exemplo, com 66, 63 anos, a gente olha para os nossos, eu olhando para os meus com 60, 70 anos, pessoas, é diferente quando a gente olhava para os nossos avós lá atrás. A gente tinha Sim. aquela imagem deles já bem velhinho. Então a ideia é hoje, estão ativos, estão praticando atividade física, saúde mental, se cuidando. Então, gente, percam esse medo. Fora que os hormônios utilizados há 30, 40 anos eram completamente diferentes Exatamente. do que a gente usa hoje. Não Uhum. dá para comparar usar Premarin com estradiol bioidêntico. Não, e fora assim, chip, né? Que eles falam Sim, chip, gel, é outro tipo de hormônio que a gente usa hoje em não, dia. a gente vai buscando. Quando a gente fala em gel, via oral, o próprio chip, que é muito polêmico, são vias de administração de uma substância. Então a gente tem várias formas de utilizar, sendo uma delas o chip, a outra, o gel. Então tem Uhum. que ver o que você vai usar. Premarin, hormônios que existiam há 40 anos, a gente não utiliza mais, né?
Os estudos mostram que o único hormônio que tem potencial cancerígeno, que seria a estrona a gente não utiliza estradiol e estriol. E o que Mesmo está assim, relacionado a câncer de mama, progesterona, a gente já tem progesterona natural hoje em dia. sim, tem a bioidêntica, a gente tem muita Exatamente. coisa para poder utilizar. Então, o que eu quero passar para vocês é para vocês entenderem o benefício e, pelo menos, perder o preconceito com relação ao hormônio. Não é sair usando também de qualquer forma. Ninguém Não é vai para usar, você todo vai mundo, passar. não é para ninguém. Exatamente. Então, tem a pessoa que vai usar, tem o momento de usar, tem os seus benefícios. Então, Uhum, vamos repensar um pouco mais sobre isso. Como você uhum. comentou do chip, depois a gente vai voltar um pouquinho em TPM, em outras coisas. Eu quero, mais uma vez, que é um tema comum aqui. Peraí. Que colocaram aqui, ó. Mesmo que na família tenha histórico de câncer e a pessoa seja obesa, as taxas altas. Qual que a minha conduta? Primeiro, geralmente, paciente obeso já está transformando testosterona em estradiol, né, pela aromatização. Sim. Então, eu geralmente não utilizo estradiol, mas utilizo testo. Geralmente, paciente obeso, testosterona está baixa, então a gente vai repor testosterona, e eu Uhum. normalmente não preciso dar o estradiol porque já vai ter o benefício. Histórico familiar depende. Hoje uma fala, não, a prima da minha tia de não sei o que teve. Gente, a gente E está falando assim, de qual parente câncer próximo. também, né? Se for Exatamente. câncer de intestino, reposição hormonal protege, tá, gente? E outra, vamos falar que o déficit hormonal esteja trazendo um quadro de depressão, tá? Vamos supor. Você vai passar 40 anos com depressão pelo possível risco de ter alguma coisa, utilizando em dose baixa, o que é muito difícil. A testo, por exemplo, não causa. Uhum. Então, a gente tem que pensar isso aí. Mama, Uhum. útero, próstata, tem que Útero não tem repensar. problema. A mama, ter histórico familiar não contraindica para a pessoa usar. Porque, por Sim, exemplo, até quem tem uma chance alta, quem tem aqueles genes BRCA1, BRCA2, que tem sim, uma taxa muito alta, não quer dizer que essa pessoa vai ter câncer também. não. Então, mesmo usando hormônio, às vezes não. Hoje em dia já tem, até eu estava conversando com a doutora Juliana, que ela faz essa parte, ela contando que tem médica que já teve câncer de mama, que ela faz reposição hormonal nela. Entendeu? Sim. Não, hoje já tem. Na testosterona, que aqui a gente está falando de estradiol, mas, por exemplo, a testosterona, nesse consenso de urologia da Sociedade Brasileira, lá deixa bem claro que testosterona não causa câncer de Isso. próstata, a gente está falando de homem, e que mesmo quem teve câncer pode se beneficiar do uso da testosterona. Eu trouxe, inclusive, eu tive a felicidade de conhecer um médico, um colega em São Paulo, ano passado, e pedi a ele para poder, vamos fazer uma live, porque ele ajudou a montar esse consenso. E ele Uhum. bateu muito na tecla, ele é urologista de 25 anos já. Ele falou, Dias, não tem essa relação. E ajuda a tratar diabetes, ajuda a tratar hipertensão, ajuda a melhorar vários outros aspectos. O Uhum. problema da testo é que ficou conceituado que testo é bomba, testo é para ficar forte. Gente, testosterona é um hormônio fantástico. Tem que saber usar, dose que usar e quando usar. Uhum. Inclusive, Exatamente. pode ser usada no implante, no chip, que a gente chama de chip. Chip é Uhum. uma via de administração de uma substância. E Uhum. aí a gente tem testosterona, progesterona, gestrinona, estradiol. Então, tem várias opções. Me perguntaram se qualquer pessoa pode usar. Não tem nada em medicina que qualquer pessoa possa, existem contraindicações, mas que, sinceramente, são muito raras, tá? Para uso da gestrinona, por exemplo. Uhum. E aí a pessoa ainda brincou, né? Perguntou se ajuda na lipólise, porque todo mundo quer diminuir uma gordurinha. Na verdade, a gestrinona ficou conhecida por isso, né? Que a gestrinona, a Regiane falando aí, Que usa. a gestrinona, ela aumenta já a testosterona livre e ela diminui progesta e estradiol. E o efeito colateral, ganho de massa, diminuição de gordura, aí virou o que chamam de chip da beleza. Uhum. A Regiane falando com a gente aí do que utiliza o testo Pós-parto, pois houve necessidade pós-parto. até mesmo para aumento da produção de leite. E melhora a relação, melhora a disposição. O Uhum. pós-parto também é um momento muito difícil para vocês, Uhum. mulheres, né? Nossa, muito. Porque
tudo tem que falar assim, não, você tem que aguentar, não é isso mesmo, é assim. E a gente Uhum. sabe que tem muita coisa que pode ser feita, né, para poder melhorar. E pós-parto, assim, a mulher tá encharcada de prolactina. Coitada, não é um hormônio que dá bom humor, né? Não. Que a pessoa fica disposta para a vida. E a progesterona, né, que tá lá no teto, de repente tira o útero, sai progesterona, sai tudo ali. A gente Uhum, sabe que tem um efeito psicológico também dentro da ortomolecular em algumas pacientes. A gente usa até para diminuir a ansiedade, a progesta, e muda tudo, né? É uma bagunça. uhum, Me fala um pouquinho, só para eu quebrar aqui, senão daqui a pouco dá o tempo e eu não conseguir. uhum. TPM, tensão pré-menstrual, que vocês mulheres sofrem tanto e nós homens juntos. É, junto mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem, né, classificado como TPM realmente aquela fase de alteração, de humor leve, dor de cabeça, dor na perna. Esses dias até brinquei aí que eu queria fugir para a comunidade hippie, porque eu achava que eu estava de TPM. E tem a síndrome disfórica pré-menstrual, que aí a mulher já tem um impacto importante, qualidade de vida, falta de trabalho, alteração muito importante do humor. Mas o que eu falo com as pacientes, tem sim, por flutuação do hormônio. A nossa segunda fase do ciclo, a gente tem progesterona. Progesterona é aquele hormônio, né? Ó céus, ó vida, que a mulher sofre, altera o humor, incha. Então, tem todas essas alterações por hormônio. Tem pessoas que têm outros tipos de distúrbio que acaba se assemelhando a uma TPM, né? Mas geralmente é isso. Gente. E assim, tem tratamento, tá? Importante Tem. vocês entenderem. Eu li uma vez, se não me engano, foi o livro daquela escritora aqui de Juiz de Fora, que fala do Holocausto brasileiro. Se não me engano, foi ela, falando daquele hospital saúde mental em Barbacena, que ficou conhecido Uhum. muitos anos. Ah, sim. Aham. E eu lembro, eu acho que foi no livro dela que fala isso, que uma enfermeira começou a perceber que algumas mulheres, no mesmo período do mês, começavam a ter uma irritabilidade muito grande. E existe, não me perguntem por quê, não sei se na ginecologia existe um porquê, mas quando as mulheres começam a conviver muito, o ciclo se alinhar, Se e alinhar. ela começou a pegar óleo de prímula e dar para Nossa, eu essas amo. mulheres. E trouxe um efeito benéfico muito grande nessa questão do humor. Bom Uhum. que você já respondeu o que eu ia perguntar. Benefícios do óleo de prímula, ele funciona? Sim, o que eu falo com minhas pacientes é que é muito difícil na medicina fazer estudo com coisa mais natural, né? Primeiro que às vezes não dá ibope para o laboratório, né? Não dá Exato. lucro. E segundo, que às vezes a coisa natural é difícil dosar bem-estar da paciente, realmente se comprovar. Mas, ó, menopausa, óleo de prímula, Vitex, Agnus, né? Magnésio, B6, tudo isso ajuda muito. Às vezes, e outra coisa, lembrei de TPM que eu queria falar. Gente, TPM é um período, né, que inicia logo depois da ovulação, uns dias antes da menstruação. Porque às vezes a mulher fala comigo assim, 15 dias antes de menstruar eu tô e 10 dias depois. Ou seja, ela tá o mês inteiro irritada e não é TPM, né? Ela tá com É, outro problema. é. Mas gosto muito disso e geral, pode fazer, né, contínuo, mas eu gosto bem de fazer cíclico para algumas pacientes, isso. Tá. Deixa eu ver. Ah, eu consigo puxar aqui os comentários. Bom, me perguntaram aqui sobre metais pesados. Eu não vou entrar muito nisso, que isso aí é extenso. Uhum, Os stories que eu gravei ontem em relação a metais pesados e doença neurodegenerativa, Alzheimer e Parkinson. Mas já falo para vocês que sim. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre isso, eu achei trabalho, não era o tema da aula. O chumbo tem uma relação muito importante com doença neurodegenerativa, mas não necessariamente é na fase adulta. Teve estudo mostrando que as mães que tiveram maior contato com chumbo, ele é absorvido no meio ósseo e fica ali 30, 40, 50 anos. Então, teve estudo que mostrou a mãe tendo contato com chumbo, o filho, depois de 50, 60 anos, desenvolvendo. Então, gente, pré-parto, na verdade, assim, estilo de vida que a gente busca é sempre ser o mais saudável possível. Mas se uhum. você já está pensando, projetando gravidez, se está no momento, o que você puder, o máximo, de usar substâncias sem agrotóxico,
de evitar metal pesado, de não usar panela de alumínio de jeito nenhum. A gente não consegue viver num mundo, digamos assim, que não tenha intoxicação. Isso é impossível, tá? No mundo de hoje é impossível viver sem. Mas evitar, nós conseguimos evitar bastante coisa. Só para puxar, não era o tema, mas a pessoa falou em metal pesado. Então, pedindo para falar mais devagar das coisas que eu uso no TPM, então óleo de prímula, Vitex, que é uma planta, né? Geralmente a gente consegue em farmácia de manipulação, magnésio, vitamina B6, que são as coisas que a B6, gente mais usa. o 5-HTP, que vai formar um pouquinho de 5-HTP, serotonina, triptofano triptofano, também. nós podemos usar. Rafa, obrigado. Daniela Arbex, o livro. Um livro fantástico, um dos melhores livros que eu já li. E não conheço, tá, gente? Não é merchan, não. Mas eu acho que essa história eu li foi no livro dela. Lidiane está perguntando aí sobre a endometriose ter cura. Eu vou perguntar o que seria a cura. A Regiane pode responder para a gente aqui. Tem mais algumas pacientes assim. Eu não pego muito quando a paciente chega ao meu consultório com a suspeita de ter muita dor de endometriose. Se eu preciso fechar o diagnóstico, eu encaminho para gineco. Só que o caminho que eu tenho lá no consultório é geralmente o contrário. Ou é alguém, ou é a Pilar, ou alguém me encaminhando, ou uma paciente que me viu falando sobre isso em algum lugar e que procurou. Então a pessoa já chega com o diagnóstico. Mas vocês fecham em algum momento. Você curou da endometriose. E fala um pouquinho dessa relação da endometriose quando entra no climatério. Vamos falar especificamente pós-menopausa. Sim. Que aí pode acontecer. A maior parte das pacientes, elas curam quando entra na menopausa. Na verdade, a endometriose é uma doença que responde a hormônio, assim como a adenomiose. Então, enquanto a mulher está com os ovários, né, ela vai ter a endometriose. Pode ser que ela fique maravilhosa de sintoma e aí durante a vida dela ela não tenha sintoma nenhum. Falar que ela curou a endometriose, muito provavelmente não. Talvez você vai fazer uma cirurgia e vai ver que tem um monte de foco lá. Depois da menopausa, melhora os sintomas, mas pacientes que às vezes fazem reposição hormonal via oral com esses hormônios mais antigos podem voltar a ter clínica de endometriose. A Flávia está perguntando aqui. Flávia, eu já vou te dizer a minha posição. Você não faz uso de reposição hormonal. Tem boa disposição. Faz atividade física. Dorme bem. Não sente calor. Para que usar o hormônio se você estiver bem? Claro, eu não estou vendo seu exame, não estou vendo densitometria óssea, mas com o que você me colocou aqui, aí é que a gente falou da clínica ser soberana. Não tem indicação. A gente vai usar alguma coisa quando tiver uma indicação. Então, se você tivesse uma queixa, se você chega com um exame aí, não sei sua idade, mas com uma densitometria óssea já mostrando osteopenia, algumas alterações assim, aí a gente pode pensar. Mas você está passando assim, você está bem, está saudável. Para que a gente vai entrar com o hormônio? Concorda, aí é o caso em que o hormônio ele vai aumentar o risco, benefícios poucos, a princípio, olhando assim por alto. E aí vai ser aquela hora que a pessoa fala assim, eu fiz reposição e não serviu para nada, ou eu fiz reposição e tive isso, é horrível, aí todo mundo fala mal da reposição hormonal. Isso, exatamente. Que aí nem para todo mundo e nem para ninguém. Tem uma paciente aqui, tô lendo aqui que ela na menopausa ainda tem dor de endometriose. Deixa eu te perguntar, até o que eu te mandei, acho que no privado. DIU, todos os dias aparece no consultório, paciente jovem, às vezes 20 e poucos anos, ou igual ontem atendi, 33 anos, usa anticoncepcional há 18 anos. Aí chega, tá com indisposição, ganho de peso, libido zerada com 30 anos, uma testosterona lá no chão, o SHBG lá nas alturas. E aí eu vou conversar sobre DIU. DIU de cobre, DIU de prata, não é o hormonal. Posição do ginecologista quanto ao uso do DIU, qual que é a conversa que vocês têm hoje? Então, adoro o DIU. Eu gosto bastante, principalmente para pacientes que pensam em não ter filho tão cedo, que é um método que a paciente coloca e não tem que ficar lembrando todos os dias de tomar, né? Então tem essa parte boa. E o que acontece? Não acho o anticoncepcional o pior remédio que existe, né?
Mas se a paciente está tomando só para prevenir gravidez, talvez ela pensar no DIU, né? Porque, querendo ou não, o anticoncepcional, ele meio que castra a paciente, né? Ele Sim. abaixa texto livre, porque ela aumenta essa proteína, que é SHBG, o anticoncepcional via oral, principalmente a pílula combinada. Então, ele meio que castra a paciente. A paciente não sabe como que o corpo dela funciona, não tem período fértil, né? Porque às vezes as pacientes falam, toma um anticoncepcional no meu período fértil. Vocês não têm período fértil, não ovulam. Então, realmente anticoncepcional altera muito o humor da paciente. Eu parei de tomar, até depois eu vou falar com as pacientes minha posição depois que eu parei de tomar. Tem indicações sim. O DIU de cobre, a única coisa que eu falo com as pacientes é a mesma coisa, não é para todo mundo e também não é que não Não é seja para para ninguém. ninguém. Pacientes que nunca tiveram filho pode usar sim, tá, gente? Isso que eu ia te perguntar, o que a gente chama de nulípara, né? Pode Pode usar. usar. Não precisa estar menstruada para colocar. E a única coisa é, pacientes com endometriose, adenomiose, que tem muita cólica, muito fluxo, não vai ser bacana. Então aí, por exemplo, poderia optar pelo Mirena. Tem hormônio, mas o hormônio é bem menos que a via oral. A paciente costuma ovular com Mirena, né? Então, mas o DIU de cobre, para quem não quer hormônio, maravilhoso. Para você entender até o porquê da minha pergunta e da minha rotina, o que que eu pego disso no consultório? Quando é a parte estética. Doutor, eu quero ganhar massa muscular, quero hipertrofia. Ok, testosterona, 7, 10, 15, SHBG lá nas alturas. Uhum, SHBG, gente, é uma substância que, digamos assim, prende a testosterona, como se não deixasse ela trabalhar. Lá isso. nas alturas. Estou usando anticoncepcional há não sei quanto tempo. Aí quando eu comento do DIU, e eu nunca chego e decido com a paciente, falo, olha, vai conversar com o seu gineco sobre isso. Uhum, Esse problema do DIU de aumentar, né, o fluxo de cólica, se a paciente está indo ao meu consultório porque está querendo colocar o implante hormonal, vai ajudar muito, porque o implante a pessoa normalmente entra em amenorreia, fica sem menstruar. E aí sim. vai melhorar. E um dos principais efeitos da gestrinona é diminuir o SHBG. Então ele está alto, joga lá embaixo e a paciente acha que foi mágica. Não foi mágica, é bioquímica, é quase Sim. matemática. Então é mais ou menos isso que eu procuro conversar com as pacientes. Outra coisa que eu ia te falar sobre a questão do DIU. Ai, me perdi aqui agora, que alguém perguntou alguma coisa sobre Mirena. Mirena você já falou. Quais os efeitos na TPM? Geralmente, mesma coisa, gente, porque a maior parte das pacientes vão ovular. O que causa os sintomas da TPM, além da deficiência de serotonina, é flutuação do estrogênio. Sim. Então, TPM, quase que mesma coisa. Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui para poder te perguntar. Não, Talvez o DIU, você clinicamente queria falar bem. da parte sexual, não é não? Também dessa relação, né? Aham. Porque as pessoas chegam. Eu queria falar que nem 8 nem 80. Hoje mesmo, o paciente chegou, paciente jovem, doutor Dias, eu sei que na sua linha as pessoas odeiam anticoncepcional. Calma, não é assim. Porque eu uso já tem um tempo. Só que o anticoncepcional resolveu o meu problema de acne, resolveu minha dor de cabeça que eu tinha demais, vivo muito bem com ele, minha libido tá boa, fui buscar outro objetivo. Comentou do anticoncepcional. Tá bem com ele? Continua, tá? Exatamente. E aí, gente, eu vou fazer não é nenhuma crítica, eu vou fazer uma observação aqui a quem chega a um consultório de algum colega nosso e que fala assim, não, que eu estou usando testo, mesmo que seja por questão estética, a pessoa fala que isso é um absurdo. Uma pessoa que usa anticoncepcional para tratar acne está usando um hormônio para um tratamento estético, que ninguém morre de acne. É igual tomar Uhum. Rocutan, ninguém morre por conta de acne. E tem os seus possíveis colaterais, né? O anticoncepcional, a gente sabe muito bem dos riscos aí de trombose. Então, Uhum. eu não sou contra fazer isso. Então, também percam o preconceito até do uso, que eu indico em alguns momentos, do hormônio para benefício estético. O que eu não atendo hoje, um perfil que não me procura, é quem quer usar doses absurdamente altas. Esses aí geralmente procuram quando já deu um pepino lá no exame e procura para a gente corrigir. Uhum. Agora, quem quer melhorar um pouquinho o nível, a minha testo está 25, eu quero chegar a 50 para me ajudar a ganhar uma massa magra, ter mais definição, sem hipocrisia, se quiser, tiver indicação, nós vamos utilizar. Uhum. Como tratar? Nós não falamos nada de ovário policístico.
deixar por sua Sim. conta aí. Eu outro dia até fiz uma live, é um tema bem controverso, né? É, E só lembrar, gente, que o ovário policístico, a causa do problema não está no ovário. O ovário é consequência do excesso de hormônio masculino que a paciente tem e que esse excesso de hormônio masculino que a gente tem que investigar qual que é a causa dele. Grande parte está relacionada à resistência insulínica, né? Então as pessoas são mais gordinhas, ou então a parte genética que já tem essa resistência insulínica. Então, vai gerar esse aumento de hormônio masculino, testosterona, e com isso a paciente vai tendo alterações que vai acabar no ginecologista. Vai atrapalhar a menstruação, vai ter acne, excesso de pelo, né, alteração do humor, e vai em você também, porque elas têm dificuldade de de emagrecer, emagrecer. né, ganha Demais. gordura abdominal. Gente, você quer tratar o ovário policístico? Se enxergue, guarde a proporção, como um diabético, tá? Uhum, Insulina está altíssima, que estimula a produção desses androgênios que ela falou, principalmente de hidrotestosterona, androstenediona. Vai te dar retenção, vai dar aumento de pelo. Geralmente é um perfil que tem muita facilidade em ganhar massa muscular, mas muita isso, dificuldade em emagrecer. isso. Mesmo pacientes magras apresentam resistência insulínica, por isso o seu ginecologista ou o ortomolecular ou endócrino, quem você foi, gosta de prescrever metformina, porque Uhum, ajuda, só que não faz milagre. Se você não fizer dieta, atividade física, atividade não vai física. resolver, tá? Metformina, um professor meu falava que só não é valorizada porque é barato, porque é um Uhum. Eu medicamento amo fantástico. metformina. Sou fã. Então, assim, pensem nisso. Síndrome do ovário policístico, baixar a insulina com atividade física, dieta, se precisar fazer dieta cetogênica, faça. Se precisar Uhum, fazer jejum intermitente, faça, que são formas de uhum, baixar a insulina. uhum. Suplementação, cromo, vanádio, resveratrol, tudo isso ajuda, metformina ajuda. Então, não é fácil tratar síndrome do ovário micropolicístico, pelo menos assim, dentro do que cai para mim, a questão hormonal é muito pesada na maioria das vezes ali, mas tem Uhum. tratamento, mas tem que Tem entender que é estilo de tratamento. vida. Não tem cura. Se Não, você tem essa tendência, você vai ter pro resto da vida, engordou, vai atrapalhar tudo, voltou para atividade física, para dieta, vai melhorar. Estão perguntando qual que é o tratamento? O tratamento é esse, gente. é, Dieta e atividade física. Os é, outros remédios a gente usa por outros motivos, né? Igual o anticoncepcional, não trata o ovário policístico. Ele não. regulariza o ciclo em mulheres que querem prevenir gravidez também. Ponto. Parou o remédio, volta Bom, tudo. é jogar aquela poeirinha embaixo do tapete, tá? Exatamente. Talvez naquele momento, pelas consequências hormonais, isso vai te ajudar, mas não vai resolver o problema. É, não, vai melhorar a acne, vai melhorar o pelo, né? Vai melhorar a irregularidade menstrual, e aí a paciente vai achar que ela tratou. Tá? Ó, perguntaram aqui, implante hormonal. Vou deixar claro que isso já, inclusive, trouxe problema. Implante hormonal não é garantia de anticoncepção. Que eu saiba, Só o DIU também não Implanon, é né? 100%. O Implanon que agora eles falam que é. Mas o DIU anticoncepcional via oral, eu 100% de garantia eu não dou Não, no não implante existe hormonal. método 100%. O único método 100% é não ter relação. Não tem De, relação, até mas tem, laqueadura tem taxa de tem falha. Isso. O único implante, né, a princípio usado como anticoncepcional, implante de Implanon, progesterona. é, Exatamente. Com a que pode finalidade de prevenir. Então, não é garantia, tá, de anticoncepção. Eu, às vezes, Uhum, dou exemplo em consultório, falo que dentro da minha casa eu usei, porque aqui eu me garanto. uhum, Mas a gente recomendar e dar garantia, não. Ana, estou vendo exatamente. você perguntar aí sobre o ácido fólico e autismo, não vou entrar muito aí, mas eu, hoje em dia, procuro indicar ácido fólico já na conversão, que é o metilfolato. Metilfolato. É o que a gente mais usa. Até porque, por um período, eu pedi o exame teste genético para ver. Não é incomum pegar pessoas Não, é com bem, dificuldade bem comum, de conversão. inclusive. Então, assim, para vocês entenderem, nós temos o ácido fólico, tá? E temos o metilfolato. O ácido fólico, para virar metilfolato, que é o que tem ação no corpo, ele precisa de uma enzima. E que algumas pessoas têm alteração nessa enzima, tá? Uma questão genética.
outras por outros motivos. Então, tem dificuldade de conversão por vários motivos. Então, hoje em dia, o que se utiliza mais é o metilfolato, você já dá a substância pronta para o corpo. Sim. O que você colocou aí com relação ao autismo, porque a Ana colocou aí. Teve um estudo que Teve um relacionou estudo que dose associou. alta, mas assim, hoje em dia já não tem. Tem pacientes que têm indicação de dose alta, mas exclusivamente para essas. Para outras, a gente usa dose baixa de ácido fólico ou metilfolato. Quem usa muito é quem tem doença autoimune que usa metotrexato, né? Aí depois mas aí às vezes já Mas aí usa é ácido específico. folínico, né, também. É o folínico, Isso. Bom, deixa eu ver aqui. Libido, óleo de prímulo. Gente, às vezes vocês estão ouvindo aí ela falar, eu até abaixo aqui, não é falta de educação não, tá? É porque eu tô ticando aqui tudo que me perguntaram, que eu gosto de deixar anotado, gosto de as perguntas que vocês vão colocando aí, anotar aqui para poder não esquecer de ninguém. Ô Dias, eu acho que você podia falar um negócio que as pacientes me perguntam, você que lida mais com isso. DIU, Mirena e anticoncepcional engorda? Prática, para mim engorda, que eu vejo na prática. Um dos motivos é exatamente esse, vai baixar o nível de testosterona. Sim. E assim, DIU, aí eu não vou falar por trabalho científico, tá, gente? Não pesquisei e não vou falar por trabalho científico, vou falar por experiência clínica de consultório. Não comprova nada, mas é prática clínica. Perguntas que eu sempre faço. Objetivo, emagrecimento. Quando que começou a ter ganho de peso? Tem 4 anos, tá. Engordei 3 quilos no ano, 4 no outro, que não sei o que e tal. Aí a gente vai fazendo aquela anamnese, né, as perguntas, aí chega na história fisiológica. Como é que tá o ciclo menstrual? Não menstruo, não, uso o DIU Mirena. Tem quanto tempo você colocou? Tem 5 anos. Poxa. Foi o DIU? Não sei. Mas é uma resposta muito recorrente. Sim. Muito comum. Então, assim, a progesterona que vocês, mulheres, produzem, ela é diurética. Porém, a progesterona do DIU, sintética do DIU, ela pode trazer retenção. Na verdade, ela traz, né? Ela é né? uma progesterona androgênica e também piora a pele, dá espinha, né? Em algumas pacientes, né? Todo mundo não, tá, gente? Mas é uma coisa que é uma tendência da mulher ao longo da vida de ganhar peso, né? Então, aí junta, eu acho que às vezes o DIU altera, por ser progesterona, altera o humor da paciente, né? A paciente fica mais com aquele humor deprimidinho, ansiosa, e aí ela come mais também, faz menos atividade física, ocorre essa retenção de líquido, aí ela ganha, né, uns 2, 3 quilinhos. Mas lembrar que ganho de peso nunca tem um único fator relacionado. Nem a tireoide, todo mundo gosta de falar. Coitada, e realmente né? tem muita gente, mas nem a tireoide sozinha, na maioria das vezes, causa. Então, um exemplo típico. Paciente chegou ao consultório de 35, 38 anos. Tá? Teve lá seus 2 filhos, no segundo colocou o DIU. Aí vem, fator. Está tomando conta de 2 filhos dentro de casa, diminuiu o ritmo de atividade física, está passando por estresse, está se sentindo mal com a questão da autoestima. Está comendo biscoito do filho. Está comendo biscoito do filho que colocou lá. Colocou o DIU, fez uma bagunça, tem uma queda no metabolismo. Então, junta tudo isso, não dá para falar que o DIU é o culpado. Mas tem alguns fatores que estão relacionados e o DIU pode estar relacionado nisso, sim. Eu já tive um caso também de uma paciente que chegou usando anticoncepcional e pelo exame estava muito claro que a alteração hormonal dela era só pelo uso do anticoncepcional. Falei com ela, olha, volta daqui 2 meses sem usar anticoncepcional. Ela já tinha apresentado um resultado assim, muito interessante. Em termos estéticos mesmo. Nossa, agora que eu dei conta da hora, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai bloquear a gente. Eu nem chamei a Regiane para falar de alimentação. Então chama ela lá. Queria te agradecer demais. Acho que eles vão me derrubar. A gente tentou juntar, pessoal, 4, 5 temas aqui em uma live. Eu já vou deixar o convite aqui, que ao vivo fica mais difícil dela recusar, da gente separar esses temas. E uma vez por mês ou a cada 2 meses, a gente pega um dia para poder falar só de síndrome do ovário micropolicístico, só de endometriose, e a gente vai conversar de temas mais específicos.
Combinado, Pilar? Combinado. Beijão. Muito obrigada a todos pela Obrigadão, participação. viu? Obrigadão Beijo. mesmo. Foi muito legal. Gente, o Instagram vai me bloquear aqui. Se a Regiane, se eu achar o convite dela aqui, eu vou puxar para a gente falar um pouquinho de alimentação, principalmente com relação à endometriose. Se cair, fica a promessa que a gente volta para poder falar sobre isso. Combinado? E vamos deixar esses temas sempre separados. Por exemplo, outubro, tem o outubro rosa, vamos falar um pouco sobre câncer de mama, sobre prevenção. Prevenir não é... Prevenção de câncer de mama não é fazer mamografia, mamografia é diagnóstico precoce. Então vamos conversar um pouco mais sobre tudo isso. Vocês, mulheres, se cuidam muito mais, por isso vivem muito mais do que nós, homens. Mas peguem aí marido, pai, filho, todo mundo para começar a se cuidar. Espera aí que a Regiane vai entrar aqui. Aceitei o convite aqui, já vai. Olá, Regiane. Olá, gente, boa noite. Nós estamos conversando aqui, eu não dei conta da hora. Então eu vou deixar você Excelente fechar, live. É tanta sobre coisa que a gente não consegue Nossa, falar até. Muita coisa. Fica à vontade aí. Eu vou só fazer uns pontos rapidinhos. Parabéns, doutora Pilar. Adorei a live. Parabéns, doutor Dias. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista da clínica do doutor Dias. Trabalho com essa parte de saúde da mulher. Sou uma experiência viva, né? Digamos que a prova viva da endometriose, porque foi onde que a gente começou a aprofundar nisso. Hoje, tanto eu quanto o Dr. Dias, a gente pesquisa sobre isso, faço mestrado na área, a clínica está participando dessa pesquisa da endometriose. Mais para o futuro eu falo um pouquinho sobre isso. E sobre alimentação, basicamente, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia falar é o glúten, né? Que até no início eu fiquei bem resistente, mas Sim. Infelizmente o glúten, ele causa você já está inflamado, você pode provocar uma inflamação maior, e isso dificulta, né? Aumenta os sintomas, dificulta a questão da fertilidade e vários outros pontos. Eu não tenho tanta coisa, mas eu vou tentar resumir rapidamente. Algumas pessoas perguntam também sobre a carne vermelha, por que de evitar a carne vermelha para mulheres que têm endometriose. Normalmente, a carne vermelha é rica em ferro M, né? Que a gente que é um ferro que é absorvido com maior facilidade, né? Só que ele pode aumentar a inflamação, né? E com isso aumentar o estresse oxidativo. Então, assim, por isso que a gente utiliza a forma de comer de forma moderada para essas pacientes. Comer de forma moderada, não é excluir, né? Porque tem gente que é carnívora até o última gota. Acho que a questão também que vocês comentaram através dos disruptores endócrinos, a gente poderia falar sobre os xenobióticos também aqui. Sim. Né, que infelizmente eles estão aí presentes, a gente não tem como fugir. Hoje em dia a gente tem, não só no meio ambiente, né, que a gente tem a questão da poluição, também a questão dos agrotóxicos, e isso tudo pode vir atrapalhar e pode causar mais dores e piorar os sintomas. Coloquei a questão do álcool também, né? O álcool pode agravar também esses sintomas. A questão do sedentarismo, a atividade física pode auxiliar muitas mulheres que têm endometriose por conta do aumento do peristaltismo. Normalmente são mulheres que são constipadas ou apresentam episódios de diarreia. Normalmente são mais constipadas, é o que eu tenho encontrado mais. Não sei o doutor Dias o que ele tem encontrado na clínica aí. Mas normalmente tem encontrado mulheres mais constipadas. E a atividade física, né? Ela consegue promover esse peristaltismo. Eu falo que é a ginástica interna, né? Então melhora demais. Alguns chás que a gente utiliza na clínica também, chás naturais mesmo. Um chá que eu gosto muito é o chia amarelo, né? Cúrcuma. Apaixonado. Pois é, camomila, erva cidreira. Então, são alguns mecanismos que a gente utiliza da parte da fitoterapia também, que é formidável e tem um resultado muito legal com as pacientes. Tem resultados positivos. Eu acho que também a gente pode falar um pouquinho da microbiota, né? Nossa pesquisa,
que a gente faz, que a clínica está participando, o Dr. Dias também, é através da microbiota. A gente analisa a microbiota intestinal de mulheres com endometriose. E a gente vê que mulheres que fazem o uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, fibras, elas têm um resultado melhor do que aquelas que ainda não conheceram esse tipo de tratamento, né? Então, como é que a microbiota está envolvida em tudo, né? Principalmente na saúde da mulher. Então, tem como se tratar, né, essa parte dos sintomas através da microbiota intestinal. E também basicamente uma dieta rica em fibras, né, fruta, verdura, legumes, comer tudo de forma equilibrada, sem restrição, sem criar o pânico também. Eu acho que o equilíbrio é o essencial nesse momento. E o ômega 3 que vocês falaram, que eu acho que formidável isso aí. O ômega 3 é um dos, né, para inflamação. Eu fui tratada pelo Dr. Dias, não só com a retirada do glúten, mas também com o ômega 3, e graças a Deus tivemos um resultado maravilhoso. Um dia eu venho aqui contar minha história com mais calma para vocês. Eu e acho água. uma boa da gente contar depois, a gente separar um dia para falar só de endometriose e voltar nessa história aí. Eu sempre gosto de contar. Essa história tá aqui tocando terror. A história tá aqui, daqui a pouco bate na porta. Água. Água é essencial. Eu vejo que muitas mulheres não bebem, não têm o costume de beber água. A água é fundamental para a saúde, no geral, não só da saúde da mulher. Algumas pessoas perguntaram também se realmente a endometriose pode causar infertilidade. Em muitos casos, infelizmente, sim. É real. Tá? E é uma coisa que acomete várias mulheres. E não mexe somente com a parte física, e também com a parte psicológica. Só quem tem e já passou por isso, e passa por isso, é difícil, entendeu? Assim, em várias consultas, quando eu me deparo com algumas pacientes que falam comigo que tem endometriose e que tem o sonho de ser mãe. Aquilo me emociona demais, porque me remete à lembrança do que eu, né? Mas, como eu disse lá, eles tinham falado na outra live, quando perguntaram se endometriose tem cura. Eu nunca vi em estudos, eu venho fazendo, né, pesquisas que falam, relato da cura diretamente da endometriose. Mas a endometriose tem tratamento. Sim. Isso já é real, isso já é comprovado. Existem vários estudos clínicos que comprovam o tratamento, né? Que há melhora nesse tratamento. E uma das coisas que eu gostaria de falar rapidinho aqui, sobre da endometriose, é a questão que uma vez eu escutei uma pessoa, até uma colega nutricionista excelente, mas eu acho que ela tirou informação de algum lugar que ela não deve ter verificado, que endometriose causa câncer. Nossa. Eu até cheguei para falar isso para o Dr. Dias, e eu acho assim, já é um crime a fazer isso. Não é que a endometriose vai causar o câncer, né? Não existe estudos que comprovam. Eu pesquisei, eu olhei, eu li, procurei informações, contato com vários médicos, a minha própria médica também, até a doutora Pilar depois puder responder isso para a gente também, num vídeo. Mas assim, tomar muito cuidado quando vai se passar essa informação, porque nós mulheres com endometriose, as mulheres que sofrem com endometriose, elas já sofrem uma pressão psicológica de ter essa patologia e correr o grande risco de não poder gerar, né? Além das dores, os sintomas que são terríveis e normalmente negligenciadas, né? Muita gente acha que a endometriose, lá vem tá com dor, tá com cólica, fresquinha, não aguenta a dor. Então acaba que a gente é negligenciada. Tem a dor psicológica de você talvez não poder gerar um filho. E aí surtiram esse comentário aí falando que endometriose